Então, primeiro, uma pergunta, assim, só para iniciar a conversa, que a gente sabe que o prêmio Nobel, assim, é a maior honra, assim, a maior premiação que existe para esse tipo de coisa, né, que celebra tanto a ciência e, nesse caso, a arte da literatura, né, e assim, tem mais de um século que ele já foi criado, já começou a serem pessoas a serem laureadas, e eu queria te perguntar, tipo assim, na sua opinião, o que que você acha que esse prêmio representa para a literatura mundial e, tipo, e o papel da literatura em si na sociedade, assim, o que que você vê? Eu acho que o Prêmio Nobel hoje, ele talvez seja uma forma dupla, né, de reconhecimento quando a gente está falando em termos de literatura. Ele tem tanto um peso simbólico, no sentido de determinar que tipo de autor entra para o cânone, né? Então, nós brasileiros, por exemplo, que gostamos de literatura, nos ressentimos muito de não termos um prêmio Nobel de literatura, né? Então, a gente teve a chance com o Jorge Amado, sempre se apostava muito no Jorge Amado, e acabou não acontecendo. Então, portanto, há um reconhecimento que é simbólico da literatura nacional, nesse caso, da literatura nacional húngara, né, no caso desse ano especificamente. Mas há também um reconhecimento que é político, né? Então, há de fato, né, a Academia Sueca, quando premia um determinado autor, ela também faz uma escolha política, né? Porque ela decide, então, consagrar esse autor numa perspectiva da perspectiva cultural dele, da perspectiva geopolítica dele, e no caso especificamente, né, da nomeação desse ano, é uma nomeação que carrega muito esse peso, né? Além de fato de ser também a possibilidade, e esse ano a gente teve isso, né? Ser uma possibilidade de consagrar trajetórias que não são hegemônicas, né? Pensar em alguns escritores que já foram laureados, então a Svetlana, né, que é bielorrussa, de Belarus, a gente pensar no Ole Soninka, né, da Nigéria, então a gente tem uma pluralidade de representações que consagram trajetórias que são totalmente não hegemônicas, né, e servem também para sinalizar um pouco, acho que o prêmio ele serve um pouco de bússola para o mercado editorial, né, daquilo que talvez possa ser considerado uma sinalização do cânone futuro. Então, do que vai ser considerada essa alta literatura, com todos os limites que essa categoria possa possuir, mas impulsionando a tradução, então, né, desse autor para várias línguas, impulsionando, às vezes, relançamento de obras que estão esgotadas, e mais do que isso, eu acho, impulsionando a própria literatura nacional. Eu acho que nós, brasileiros, ressentimos de não termos um prêmio Nobel, porque, de fato, isso impulsiona a própria literatura brasileira naquilo que ela tem de específico, né? Eu acho que isso é muito... Acho que essa é a função mais primordial dessa premiação, né? Entendi. Não, faz total sentido, realmente, essa questão é uma grande honra para o país, né, que receber esse prêmio. Então, assim, muito bacana essa visão. Então, pensando nisso, teve o vencedor húngaro, né, e aí ele foi, né, o trecho que a Academia Sueca, né, descreveu ele, foi por sua obra convincente e visionária que, em meio ao terror apocalíptico, reafirma o poder da arte. Né, isso por ele ter obras mais distópicas e tudo mais. Então, eu só queria te perguntar, tipo, o que você acha que essa justificativa dessa questão de esse terror apocalíptico e o poder da arte, o que essa justificativa revela sobre, tipo, o momento atual que a gente tem da literatura e do mundo também, nesse contexto geopolítico que a gente tem hoje, assim. Eu acho que isso recupera um pouco, né? Acho que tem duas fases na citação que se escolhe, né? Então, tem a fase do terror apocalíptico e tem a fase da reafirmação do poder da arte. Eu acho que, em termos do terror apocalíptico, isso aponta para uma escolha da Academia Sueca, que é uma escolha que privilegia bastante temas sociais relevantes. Então, de uma literatura que seja, no mínimo, ali uma literatura engajada com temáticas que são temáticas fundamentais para a contemporaneidade. Então, crise climática, crise política, os avanços da tecnologia. Então, acho que é muito sintomático um escritor de distopia vencer o prêmio agora, né, desse ano. Eu acho que é muito sintomático. Então, afirmar esse terror apocalíptico é uma marca não só
dessa literatura, que foi laureada agora, mas, sobretudo, também de um compromisso, que parece ser da Academia Sueca, com esses temas, né, com o engajamento de temas mais socialmente relevantes. Só que o outro ponto também é muito importante, né? A reafirmação do poder da arte, ela me parece fundamental, porque me parece haver, né, nessa nomeação uma perspectiva muito forte de entender a literatura não apenas como uma reação, né, ao contexto em que nós vivemos, mas, sobretudo, como propõe o filósofo Cornelius Castoriadis, importantíssimo na teoria do imaginário, de uma certa perspectiva em que a literatura ela pode também transformar a realidade, ela pode intervir na realidade e ela pode, de fato, denunciar e entender, né, aquilo que as nossas escolhas como sociedade demonstram. Então, eu acho que essa nomeação é muito importante, e especialmente para tentar fazer uma reflexão, de fato, sobre como essa literatura ela está muito ligada hoje, na literatura laureada, que talvez é difícil falar pela Academia Sueca, né? Mas pelo que, de fato, enfim, né, se busca hoje, com essa premiação, parece muito mais uma reflexão sobre a condição humana, né, que privilegia uma reflexão sobre a condição humana diante dessas mudanças, e do que será o nosso futuro diante dessas mudanças. Então, eu acho que a reafirmação do poder da arte é justamente nessa perspectiva, não apenas da perspectiva da crítica, mas uma proposição do que pode ser a vida daqui a 20, 30, 40, 50 anos, quem sabe, né? E de que ela pode não ser, não cumprir a promessa iluminista do progresso, de que, de fato, a gente talvez não esteja caminhando necessariamente para o progresso. Perfeito, perfeito. Isso é muito bacana também, como que conversa com a história do próprio Nobel, né? Dele ter. Porque ele criou o prêmio por ele ter, né, feito fortuna, ter criado a dinamite, ter causado milhões de mortes e tudo mais. Então é muito forte isso mesmo, assim, dessa valorização da arte, como essa responsabilidade entre progresso e, né, e ter uma responsabilidade ética do que a gente está fazendo, para onde a gente está caminhando. Então, assim, é muito importante realmente o prêmio de literatura nesse sentido. E aí, pensando nisso, né, tipo, porque aí tem, como a gente conversou, você nunca chegou a ler obras de um autor específico, eu também não, mas, assim, fazendo uma pesquisa na internet, a gente consegue ver pela crítica que ele escreve uma escrita mais densa, mais filosófica, e justamente retrata personagens tipo, em ruína, em paisagens de decadência, em mundo colapso, que é uma coisa meio ali meio Dostoiévski, meio Tolstói às vezes, e que eu imagino, né, pelo que eu vi. E o ponto o que eu quero te perguntar, que é um pouco isso que você já falou na resposta anterior, é como que você enxerga o papel da literatura no mundo de hoje, especificamente, e como que essas obras, tipo, de distopias que representam mundos em colapso, pessoas em decadência, tipo, conversam com a nossa realidade atual, assim. Eu acho que existem vários pontos, né, dessa perspectiva. Retratar um mundo em decomposição é retratar, de fato, os diferentes níveis de sofrimento que essas mudanças provocam no ser humano, né? Então, assim, é retratar a trajetória de um indivíduo, usualmente. Isso é muito comum da distopia como um todo, né? Não só da escrita dele especificamente, mas das distopias como um todo, que é tratar esse protagonista numa perspectiva que é quase a perspectiva de um sujeito perdido, né? De um sujeito que não tem chão e de um sujeito que, cara, simplesmente está desorientado, assim, diante de uma paisagem que é uma paisagem completamente desoladora. Então, assim, eu acho que a literatura, e aí eu vou pensar até como uma pessoa que pesquisou distopia, então celebrar esse prêmio no sentido de pensar a distopia como gênero, né? Pensar a literatura distópica como um gênero e pensar esse prêmio Nobel mostra pra gente um pouco que a literatura tem esse papel de mostrar o que está encoberto, né? Então, de tocar em feridas da nossa sociedade que muitas vezes a gente não toca, né? Tem um autor que é o Wolfgang Gieser, né? Que ele é alemão, e ele elaborou a noção da antropologia literária, e ele diz que a ficção ela é como se fosse um espelho quebrado, né? Que ela não retrata exatamente a realidade, mas ela retrata a realidade como se estivesse distorcida pelo filtro do fingimento, né? Para ele, ficção seria o equivalente a fingimento.
E quando a gente finge esse mundo no futuro, que é um mundo completamente destruído, ele diz alguma coisa sobre o mundo do presente. Só que é uma coisa que está muito difusa na sociedade. É um sentimento que está muito difuso na sociedade. Eu, você, lendo a obra, a gente às vezes tem aquela sensação de que, cara, tem alguma coisa errada com a nossa sociedade, né? Então, quando se representam essas ruínas, quando se representa essa sociedade em completa decomposição, né, completamente decadente de um ponto de vista da sua possibilidade de futuro, você cria consciência no leitor. Porque a distopia ela tem esse mecanismo, né? Ela tem um papel muito ativo do leitor, né? É o que o Hans Robert Gauss chama dos atos da leitura. Muitas vezes, quando a gente lê o livro, a gente preenche o que ele chama de não dito, né? Que é o não dito do livro. E aí na distopia isso é muito forte, porque a gente preenche com a nossa própria experiência. Então, o isolamento, por exemplo, do protagonista, ou dois protagonistas das diferentes obras dos autores distópicos, pensando em distopia, mais uma vez, né, como gênero, reflete, evidentemente, o nosso próprio deslocamento na sociedade. Então, a gente lê, a gente projeta na história esse deslocamento, e é uma construção que é refinadíssima. E aí, quando você laureia esse tipo de construção do Prêmio Nobel, significa que ela é fulminante, né? Porque ela vai ajudar a nomear uma série de angústias que o leitor está vivendo e que ele não consegue nomear sozinho. Então, acho que esse é o papel mais importante da literatura, né? É entender ela como esse espelho que é distorcido, que é quebrado, como diz o Wolfgang Iser, mas que, sobretudo, é muito revelador daquilo que a gente ou tenta esconder, se a gente for um pouco menos... se a gente for um pouco mais ingênuo, né? Ou, né, a gente só não percebe porque a gente é incapaz de perceber se a gente for, né, mais otimista. Assim. Então, eu acho que é isso. Assim, acho que nessa perspectiva muito me impressiona uma literatura que se coloque diante e te coloque de frente ao colapso global. Assim. Perfeito, perfeito, assim, essa visão de criar a consciência mesmo na gente, assim, de projetar. Pô, isso faz total sentido. Eu não sabia dessa teoria e, assim, fiquei realmente muito interessado. Eu, assim, conseguiria fazer infinitas perguntas aqui em cima, mas eu vou me atentar às perguntas programadas pra gente focar até pro vídeo mesmo. Mas, enfim, então, perfeito com essa leitura. Então, aí, um ponto que a gente precisa também debater, que foi um pouco que você falou lá no início, do prestígio pro país, né? Pro país receber esse prêmio, de ter um reconhecimento da literatura do país em si. Nesse caso, foi um escritor húngaro, mas, tipo assim, como que você acha que assim, consegue interpretar esse prêmio, pegando um pouco além do país, mas ali pro leste europeu, a literatura daquela região ali? Tipo assim, quais outras grandes obras que a gente consegue citar aqui daquela região? E como você acha, tipo, você acha que tem um certo padrão, digamos assim, baseado no contexto daquele lugar ali, ter a literatura seguir certos padrões, são coisas que conversam entre si, assim. Eu acho que recentemente a gente teve cada vez mais um desmembramento da União Soviética. A gente pôde ter, por uma questão evidentemente política, lógico, a gente pôde ter um reconhecimento maior dessa literatura do leste europeu. É complicado falar de uma literatura do leste europeu. Acho que se esse vídeo chegasse a uma pessoa do leste europeu, se fosse da Hungria, fosse da República Tcheca, enfim, ele ficaria muito triste, porque, de fato, são países com dinâmicas diferentes, mas pensando nesse leste europeu, a gente tem que pensar muito a experiência da União Soviética, do fim da União Soviética e da rede de influência da União Soviética, evidentemente, né? Desmembramento da Tchecoslováquia, por exemplo, nessa literatura. Então, claro, né, é uma literatura com... Se a gente fosse pensar assim, primeiro ponto, é uma literatura com a profunda densidade filosófica. Né? A literatura, por exemplo, do Milan Kundera, por exemplo, é isso. Né? Um escritor tcheco, cara, tudo bem, radicado na França, mas é uma literatura... Estudar a Beleza do Ser, há referências filosóficas do início ao fim, o que dialoga, por exemplo, com a obra, com toda a obra do laureado desse ano. A gente pensa, por exemplo, então, em Belarus, né, na antiga Bielorrússia, enfim, na Svetlana, que ganhou o Prêmio Nobel recentemente. É uma literatura que também tem ela não tem uma densidade tão filosófica, mas ela está muito ligada ao
a experiência histórica de um regime totalitário. Então, o Vozes de Chernobyl, por exemplo, que deu origem à série Chernobyl, né, da HBO, é sutil nisso, assim. É uma reflexão sobre a experiência política, né, do que foi a União Soviética ou do que é viver no guarda-chuva de dentro da cortina de ferro. A do Kundera também, talvez seria exatamente isso. Se a gente for pensar nisso, existe em todos eles uma certa visão desencantada do mundo, né? Uma visão, eu acho que é muito, me parece, né? Muito sintomática de uma certa ruína do projeto soviético, de uma certa ruína do bloco socialista. Esse me parece um tema muito frequente. A grande diferença é que, se a gente pegar essa literatura agora vinda da Hungria, que ganhou agora o Nobel de Literatura, ela me parece olhar mais para frente, né, do que para trás. Me parece que até esse momento a literatura, se a gente pudesse falar de uma literatura do leste europeu, evidente, né, é uma literatura que é quase retrospectiva. Assim, ela tem esse peso, dessa espécie, claro que é um peso muito traumático. A gente tem que entender isso. São experiências que foram bastante traumáticas, mas ainda assim esteticamente riquíssimas. São livros cuja leitura é pesada, é densa. Talvez o da Svetlana seja um pouquinho menos, porque funciona quase como um livro ali de entrevista, mas não é. É uma leitura, assim, é uma leitura que é pesada pelo horror, menos até do que pela densidade filosófica, mas pelo horror. Então, acho que essa questão da profundidade filosófica e da experiência histórica totalitária, eu acho que reúnem elas, seja inclusive para pensar em progressão. Então, vamos pensar o que vai ser a sociedade daqui para frente. Mas o trauma da experiência totalitária, ele está quase que sempre ali presente. Perfeito, perfeito. Isso é muito bacana como que o contexto histórico ali, geopolítico, e, assim, tem um impacto gigantesco nas artes, né, não só na literatura, mas é muito bacana ver isso também na literatura, que é uma arte que tem uma profundidade muito grande, né? Você consegue se aprofundar muito. Mas, assim, perfeito, mas assim, pra gente finalizar aqui, para também não se estender demais, eu queria te pedir para dar uma resumida geral, assim, sobre o impacto desse Nobel específico de 2025 para a literatura e para o leitor comum, assim, tipo, para além disso, eu queria que você tentasse descrever a importância da literatura no mundo de hoje, sabe? Uma coisa mais geral, indo até para além desse Nobel específico. Cara, eu vou fazer isso contando uma história que eu acho que é sintomática do papel da literatura na minha vida. Um dos laureados, há muitos anos já falecido, o Gabriel Garcia Marques, autor de Amor nos Tempos do Cólera, Sendo Solidão. Eu li, assim, eu estava começando a pesquisar história literária e eu falei, cara, eu vou ler os vencedores do Prêmio Nobel de Literatura. Enfim, queria ler. A literatura do Garcia Marques foi tão impactante na minha vida que me deu vontade de conhecer a Colômbia. Eu viajei a Colômbia. Foi a primeira viagem internacional que eu fiz. Eu queria conhecer a Cartagena do Garcia Marques, eu queria conhecer Bogotá, eu queria conhecer Medellín, eu queria conhecer o cenário dos livros dele, sobretudo Cartagena, né, que a maior parte dos romances se passa lá. E por que eu estou falando isso? Porque uma premiação como essa, eu já tinha falado isso anteriormente, mas uma premiação como essa, ela reforça a literatura nacional. E ela reforça a própria identidade nacional. A Colômbia, por exemplo, se descreve, você chega ao aeroporto de Bogotá, e aí tem uma placa, tinha, ao menos em 2017, Bem-vindo à terra do realismo mágico. Tem uma citação do próprio Garcia Marques. Ou seja, repara como a literatura ela institui traços que são traços da realidade, da identidade nacional de um povo. Então, eu acho que laurear uma literatura como essa é coroar, às vezes, uma certa contribuição que esse escritor tem, quando ela é relevante, quase sempre ela é muito relevante, para de fato, um determinado povo, um determinado país. Reitero mais uma vez, talvez se o Jorge Amado tivesse vencido, né, ele tinha muita correspondência com o Saramago. O Saramago venceu, eles eram muito amigos, né? O Saramago venceu e o Jorge Amado não. E aí, se o Jorge Amado tivesse vencido, talvez, por exemplo, a baianidade fosse um traço ainda mais vivo, e é um traço vivo, evidente que é,
mas talvez fosse mais apropriado ainda por nós que somos do Sudeste, por exemplo, né? Que, muitas vezes temos uma visão preconceituosa com isso. Por que eu digo isso? Porque realmente, quando a gente fala do papel desse prêmio, ele é um papel muitas vezes de divulgar literaturas. É difícil dizer marginais, né? Porque na Hungria, por exemplo, estou premiado, cara, de fato é muito importante, mas divulgar de uma maneira global, globalizar uma certa literatura. Porque quando um escritor ganha esse prêmio, você não divulga necessariamente só a literatura dele, você divulga a literatura do país dele. Então as pessoas vão se interessar, por exemplo, por outros escritores do mesmo gênero que são daquele país. Você vai ter a vontade de leitores ávidos de conhecer o cenário em que se passa, dependendo, evidente, né? Se for possível, isso, né? Se não for um cenário totalmente fictício, de conhecer aquele cenário da obra. Então, assim, há de fato um convite à descoberta, não só da literatura, mas de outras culturas. E isso, para mim, é o mais mágico da literatura, de maneira geral, e mais mágico dessa premiação, porque ela se mistura um pouco. Porque quando, é claro, todo tipo de literatura é evidentemente válido, né? Tem evidentemente o mesmo valor heurístico, o mesmo valor, cara, o mesmo valor. Mas quando uma obra é laureada com esse prêmio, você tem a difusão dela. E quando você tem a difusão dela, você de fato populariza uma certa cultura. Então, a escolha dos últimos anos, por exemplo, da Academia Sueca, ela tem sido toda nessa direção, de pensar autores que são, pelo menos no mundo globalizado, são autores que não são tanto do mainstream, assim, né? Não são tanto, de fato, desse bloco da Europa Ocidental, dos Estados Unidos. Então, se você pega as listas, por exemplo, de apostas antes do prêmio, né, do prêmio Nobel, cara, assim, você vai ver que as apostas são mais assim ligadas aos Estados Unidos. Aí todo mundo muito aposta assim, no Cormac McCarthy, por exemplo. Todo ano ele é um candidato forte. O Murakami, que tem uma literatura no Japão. Tudo bem que ele é japonês, mas é uma sociedade mais, né? Tem uma exceção ali na Ásia. Então você percebe que premiar com mais alto premiar com mais alto prêmio é péssimo, mas laurear com o mais alto prêmio da literatura um escritor de um país cuja tradição literária não é tão forte pode ter impactos muito positivos. Mas o impacto mais positivo, e aí vale para o geral, independente de quem for o laureado, é entender de fato que a literatura hoje ela não pode ser um luxo, né? De que de fato ela tem que ser um instrumento de lucidez para as pessoas. É isso, de ampliação de consciência do mundo, como serviu para mim, por exemplo, tomar consciência de um país inteiro, de uma cultura inteira, que era a Colômbia. Essa entrevista aqui faz parte de um vídeo que a gente produziu lá pro Tinocano TV, cobrindo todas as áreas do Nobel de 2025. É só clicar no primeiro link aqui da descrição e ir lá conferir.